Bom dia! Bom dia, boa tarde. Eu tô achando que é cedo. Tô achando que tá cedo, gente. Já tá tarde, é 4h40 da tarde. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Vamos entrando aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso café da tarde. Boa tarde. Boa noite aqui na Espanha, a Adriana tá falando, ó. Pois é, Adriana. Eu falando bom dia, já é boa tarde aqui, você já tá no boa noite. Vai entrando aí, galera, compartilhando essa live. Bora compartilhando a live. Quem que precisa estar aqui hoje com a gente? Suíça 9h44. Quem é você? Que pergunta interessante. Gente, eu não fiz a live hoje cedo. Vou trocar a música já, né? Eu não fiz a live hoje cedo porque foi IP, né, ontem, desde segunda a gente teve o ODV, foi IP ontem, e aí hoje a gente tirou um tempo para estar em tempo um tempo de qualidade com a família, e aí eu falei assim, não, peraí, deixa eu ficar aqui com essa galerinha um pouquinho. Deixa eu ficar com eles aqui e aí depois a gente faz essa live mais tarde. Então estamos espalhados por todo o mundo, Portugal, Suíça, Estados Unidos, boa tarde. Começamos agora, Jéssica, eu acabei de entrar. Interior de Minas, Londres, muito bem. Tô muito feliz de ter todas vocês aqui hoje, viu? E eu quero falar hoje, em particular, nossa live vai ser breve hoje, mas eu quero falar em particular com as mulheres. Não que a live seja somente para elas, porque eu creio que é importantíssimo para o homem ouvir o valor que a mulher tem. Porque se o homem ele não ouve o valor que a mulher tem, ele nunca vai entender e respeitar isso, né? E a palavra diz em Gênesis 1:27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. E quando fala isso, gente, está falando do homem e da mulher, já que nós fomos formadas do homem, por Deus. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é algo muito simples. É algo muito simples, mas é algo que pega muito para nós mulheres. Porque hora ou outra nós acabamos nos distanciando da nossa verdadeira imagem. Nós acabamos nos distanciando daquilo que o Senhor nos criou para ser. Eu sei que tanto homem quanto mulheres passam por isso. Mas eu, como mulher, eu percebo que em nós há uma sensibilidade maior.
Eu tava conversando com o Pablo essa semana e ele me fez a seguinte pergunta. Ele falou assim, Carol, você acha que hoje, se fosse hoje, teriam mulheres... Não foi assim que ele perguntou. Ele perguntou assim, você acha que na Bíblia existiram mulheres que tiveram ou que se aproximaram de ter, né? Não que tiveram porque essa pessoa foi única, que foi Salomão, mas mulheres que se aproximaram de ter a sabedoria que, por exemplo, Salomão teve? Eu não me lembro, acho que foi mais ou menos isso que ele me perguntou. Não sei se na época ou se hoje, enfim. Mas ele fez a seguinte indagação pra mim. Eu tava conversando com ele sobre algumas questões minhas, expondo algumas preocupações do meu coração pra ele. E aí ele fez essa pergunta, você acha que a mulher, ela poderia ter, ela tanto no tempo bíblico quanto hoje, a mesma sabedoria que Salomão teve, por exemplo? Não a mesma, porque a gente sabe que, né, a palavra diz que não houve sabedoria como a dele. E no primeiro momento eu falei assim, sim. Sim. Falei, Débora, por exemplo. Débora foi uma mulher muito sábia. E ele falou, não, mas não é isso que eu estou perguntando. E eu comecei a refletir nisso. Nós temos na Bíblia mulheres muito sábias. Pode até ter, né? Mais diferente, acho que foi isso que você quis dizer. Mas eu quero levar para uma outra percepção e eu quero ver se vocês conseguem enxergar isso comigo. É claro que existem mulheres muito sábias. Existiram. Esther foi uma mulher muito sábia. Ana, Maria, enfim, temos mulheres muito sábias. Mas a mulher, na imensa sensibilidade que ela tem, Ruth, mas pensa comigo, a mulher na imensa sensibilidade que ela tem, vocês não concordam comigo que a gente se preocupa com o filho, a gente se preocupa com a casa, a gente se preocupa com o cachorro, com a galinha, com os periquitos, a gente se preocupa se o banheiro tá limpo, se a comida tá boa, se a roupa tá lavada, se tem meia na gaveta do marido. São tantas preocupações do cotidiano. Que será que a gente teria essa facilidade em desenvolver essa sabedoria como a de Salomão? Entendam o que eu quero dizer. A sabedoria de Salomão era ao ponto de duas mães chegarem com bebês. Eu me coloco nesse lugar. Nessa cena. Imagina você sentada em um trono e duas mães chegando com dois bebês. Uma com um bebê morto e a outra, né? Na verdade, a palavra não fala que elas chegaram com dois bebês, mas na história nós temos dois bebês, um morto e outro vivo. E as duas alegando serem a mãe desse bebê. Essa cena é muito forte. E aí, Salomão ele conseguiu ser racional e ser inspirado por Deus de tal forma a dar essa decisão, a tomar essa decisão. Não é simples. Vamos partir a criança ao meio. Bom, para quem não conhece a história, às vezes eu tô achando que todo mundo conhece, mas para quem não conhece a história é assim. Duas mães que
moravam junto, estavam junto em algum lugar, tiveram os seus filhos juntas, né? Na mesma época ali. E aí, uma mãe dormiu com seu bebê e ela rolou por cima do bebê e ela matou o seu bebê. E aí, o que aconteceu? Ela foi lá nessa outra mãe, que também tinha um bebê, pegou o bebê morto dela, colocou no colo dessa mulher, pegou o bebê vivo dela e colocou para dormir junto com ela. De tal forma que no outro dia, quando essa outra mãe acordou, ela se assustou, o bebê dela estava morto. Mas ela olhou e falou assim: não, ele não é o meu bebê. O meu bebê é esse que está no seu colo. Não, você tá ficando louca. Enfim, a mãe que perdeu, que matou o seu bebê durante a noite, ela fez uma armação ali, uma armadilha. E essas duas mulheres foram levadas diante do rei. Ela mentiu, isso mesmo. E aí, as duas foram levadas diante do rei Salomão. E as duas falando, alegando: esse é o meu filho. E como que Salomão iria saber quem era a verdadeira mãe? Como Salomão iria saber? Naquela época não tinha teste de DNA. E aí, Salomão tem a brilhante ideia, uma inspiração divina, e ele diz: tragam-me uma espada. Tragam-me uma espada. Nós vamos cortar o bebê ao meio. Metade fica com você e metade fica com você. E o que aconteceu? A verdadeira mãe, a que não era a verdadeira mãe, falou: tudo bem. A que era a verdadeira mãe disse: não, dá meu filho para ela. Ela pode ficar com meu filho. E naquele momento, Salomão soube que, de fato, aquela mãe que abriu mão de ter os seus filhos nos seus braços, ela abriu mão disso para ver o seu filho vivo, aquela, de fato, era a verdadeira mãe daquele bebê. E aí ele mandou entregar o filho para ela. E essa história, imagina o pânico. Ele foi inspirado por Deus para tomar essa decisão. Mas imagina comigo, eu me colocando, você, mulher, se colocando nesse lugar de ter que tomar uma decisão dessa. Eu não consigo imaginar, porque eu já ia entrar em desespero, eu já ia pensar nos meus filhos, eu já iria sentir a dor das duas mães. Meu Deus, eu nunca proporia cortar o bebê ao meio. Né? Eu tô assim, gente. E por que eu tô falando disso? Por que acontece a história de Salomão? Porque eu já infartava. Eu também, Paty. Eu já infartava logo. Óbvio que o Senhor, ele nos inspira com a sua graça, com a sua sabedoria, né? Oi, amiga, beijo. Beijo, Lud. Ele nos inspira. É claro que ele nos inspira. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Mulher, nós somos diferenciadas. O Senhor colocou algo de diferente em nós. E você que é homem, eu falei desde o começo aqui, vocês precisam ouvir isso para dar valor à mulher que está ao seu lado. Ou aquela que Deus ainda vai colocar ao seu lado.
Porque a mulher, ela é muito sensível a tudo que acontece à sua volta. E esse é o nosso lugar. Esse é o tipo de sabedoria que o Senhor nos deu. Uma sabedoria que acolhe, uma sabedoria que conforta. A mulher é diferente do homem. E eu comecei a pensar. A minha primeira resposta, né? Quem não estava aqui desde o começo, é que eu e o Pablo, em uma conversa, ele me questionou se eu achava que se poderia ter existido uma mulher com a mesma sabedoria de Salomão. Se, por exemplo, o que aconteceu com Salomão poderia ter acontecido com uma mulher. E o meu ímpeto na minha resposta, eu falei, sim. E aí eu já falei de Débora, de Esther, mas aí eu comecei a pensar. Eu falei assim, peraí. Será? Por quê? Porque não de forma inferior, mas simplesmente de formas diferentes o Senhor nos fez. E essa história que eu contei aqui para vocês, desse episódio do reinado de Salomão, e Salomão agindo como o juiz da nação, eu como mulher não conseguiria me ver nessa situação. E qual é o raciocínio? Mulher, você é diferente. Nem maior, nem menor, você simplesmente é diferente. Da mesma forma que nós somos únicas. Cada uma com o seu valor. Gente, tá caindo? Pra mim tá normal. Algumas pessoas estão falando que estão caindo. E no momento que eu comecei a meditar e a pensar nisso, eu falei assim, glória a Deus, que eu não teria que ter uma responsabilidade dessa, de tomar uma decisão dessa. Eu me senti amada e protegida pelo cuidado de Deus quando eu pensei. Porque o grande peso de uma grande responsabilidade traz grandes despesos. E a mulher, por ser uma pessoa, pelo nosso ministério, ser tão pautado em detalhes, em fazer com que o ambiente de uma casa se torne um ambiente de um lar, em fazer que os nossos maridos tenham prazer e desejo de retornar todos os dias para nossa casa. Em saber, igual, hoje mesmo eu tava brincando, eu e o Pablo, a gente tava brincando com o Miguel e a Isabela, e a hora que os dois chegaram, tava eu e o Pablo sentados assim, um do lado do outro. E na hora que as crianças chegaram, os menores, eles vieram até mim primeiro. Eles me abraçaram, eles me beijaram, eles subiram em cima de mim. E é assim que funciona. Eles sempre chegam, me abraçam, e depois é que eles dão bola pro pai. É depois que eles dão bola pro pai. E naquele momento eu falei assim, Deus, no momento que isso aconteceu, eu falei, Deus, para esse tempo, para essa fase, é o que os meus filhos precisam. Os aniversários estão chegando, né? Então eles vão começar a mudar, mas ainda é uma menina de 2 anos e um menino de 4. E para essa fase é a mãe que tem toda essa conexão com eles. Eu tenho toda essa conexão com eles nesse momento. Daqui um pouco, isso vai mudar. Com o Miguel, por exemplo. Como já mudou com os meus mais velhos, com o mais velho principalmente.
Ele tá na fase do pai, 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 pai. Então, assim, mulher, você é bela, formosa, simplesmente. E eu não tô falando simplesmente de questões estéticas, mas eu tô falando do seu ser. Do seu ser, de quem é você. Simplesmente porque você foi criada pelas mãos do Senhor. Você foi feita à sua imagem e semelhança. O Senhor te fez. E é essa imagem e semelhança que te faz, como alguém colocou nos comentários, ser a mais bela da criação. E por que eu quero lembrar vocês disso hoje? Porque essas circunstâncias do dia a dia, elas tentam nos afastar de quem realmente o Senhor nos criou e nos formou para ser. A preocupação com os filhos, a preocupação com a louça se tá areada ou não, com a roupa se tá manchada ou não, acordar já pensando nas milhares de coisas que temos para fazer, nas tantas tarefas que temos para fazer. Tudo isso, se não tiver a nossa vigilância, nos rouba do centro da vontade de Deus para nossas vidas. Nos rouba da imagem e semelhança dele para as nossas vidas. Você, quando a gente lê aqui, né, que Deus criou o homem à sua imagem, o que significa? Que você tem a criatividade, a inteligência e toda a racionalidade que tem Deus também tem em você. E você foi criada para refletir a glória de Deus. Porque você foi feita à sua imagem. Então você foi criada para refletir a glória de Deus. Então o que eu quero falar com vocês nessa tarde? Não permita que as circunstâncias do dia a dia te roube da sua verdadeira imagem, da sua verdadeira essência. Porque às vezes você não vai conseguir fazer tudo aquilo que você precisava fazer. E vai ser a oportunidade perfeita para você começar a pensar que você não é boa o suficiente, que você não é capaz, que você não consegue, sabe? Que para você começar a se diminuir, você vai começar a pensar você vai começar a se diminuir, a se cobrar. E essas oportunidades, quando nós não conseguimos essas demandas, quando nós não conseguimos supri-las como nós gostaríamos, a gente começa a nos desconectar da nossa verdadeira identidade. Não importa o que você pensa a seu respeito. Parece bizarro, né? Eu falar isso. Mas a verdade é que não importa o que você mesma pensa ao seu respeito. Não importa o que os outros pensem ao seu respeito. Não importa o que o seu marido pense. Não importa o que os seus filhos pensem. A única coisa que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Porque às vezes o que as pessoas podem estar vendo é uma imagem distorcida. E não é a verdadeira imagem
da qual o Senhor te criou para refletir. Porque as nossas decisões, elas nos afastam dessa imagem. A Flaviane falou assim, é muito difícil sair desse lugar. Realmente, é muito difícil sair desse lugar. E eu sei, porque eu tenho que viver uma luta diária contra esse lugar. É realmente muito difícil. Mas é necessário ter uma decisão. É uma decisão de fé. É a gente decidir crer no que a palavra diz. É decidir. Ó, aqui eu anotei umas coisas muito legais, ó. E eu realmente usei essa palavra. É decidir. Não se preocupar com seus altos conceitos. Não se preocupar com as suas cobranças. Não se preocupar com o que João, Maria, Beltrano, Ciclano pensam. Mas se alegrar nos conceitos que Deus tem de você. Mas é se alegrar na semelhança que você tem do Criador. Por quê? Porque às vezes a sua trajetória pode ter te desconectado dessa semelhança. Então, o meu convite nessa tarde é para que você se desconecte de tudo o que possa ter te afastado. E eu sei que não vai ser de uma hora para outra que você vai falar assim, então tá, vou começar a fechar as janelinhas. Vou fechar essa, isso me desconectou. Não é assim. Não é, porque isso nada mais é do que os desbloqueios. É à medida que a gente vai vivendo os nossos dias, se você tiver sensibilidade para percebê-los, você percebê-los e começar a ressignificá-los. Nossa, tal coisa, né, me desconecta da minha verdadeira identidade. Então eu vou ressignificar essa história. Isso é outra fase. Mas nesse primeiro momento, o que nós temos que fazer? Nesse primeiro momento, nós temos que simplesmente decidir. Esse lugar não é um lugar que Deus me criou para estar. Esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de insignificância, de que minha vida não tem valor, de que nada faz sentido, de que eu não fiz nada que prestasse na minha vida. Esse sentimento de que nada que eu faço é bom. Sabe? Esse sentimento de que eu faço tudo errado, de incapacidade, de frustração. A mulher, ela é muito propensa de estar nesse lugar. Então, nós temos que decidir não estar, porque não é o que a palavra diz ao nosso respeito. A palavra diz, você foi criada à imagem e semelhança. Então, não se preocupe, decida não se preocupar com seus altos conceitos, porque os nossos altos conceitos são muito errados, gente. São muito errados. Se você viveu numa família, por exemplo, que adorava criticar os outros. Por quê? Porque essa família aprendeu a criticar com seus pais, com seus antepassados. E foi reproduzindo, sabe? E você foi achando que aquele era o padrão. Que aquilo era, sabe? Que deveria ser assim. E você começou a se colocar nesses moldes. Não, porque a mulher não pode sentar para descansar. Mulher tem que estar trabalhando o tempo inteiro. Mulher não pode, sabe? Não, porque mulher não pode ter ajuda na casa. Não, porque mulher não pode ter babá para ajudar a cuidar os filhos. Porque um dia você ouviu, né, do seu ambiente, das pessoas que você vivia, que, por exemplo, quem tem babá não cuida dos filhos. Quem cria é a babá.
E aquilo ali, eu tô dando um exemplo aqui, aquilo ali, e eu tô dando um exemplo que eu acreditava, e aquilo entra na sua cabeça e você generaliza a situação. E você acha que é assim, que o mundo tem que funcionar e que é assim para todo mundo. Então, tome cuidado com seus altos conceitos. E durante a sua caminhada, vá avaliando e ressignificando eles. À luz da palavra, à luz da, sabe, ande com pessoas que estão em outra frequência. E a luz da palavra vai permitindo que esses padrões comecem a serem quebrados e ressignificados na sua história e na sua mente. Porque o ambiente influencia, Flaviane. Exatamente. Então, o peso você vai começar a tirar na caminhada. Mas a decisão de não querer carregá-lo, você precisa tomar hoje. Você precisa tomar hoje simplesmente por saber que você não deve viver da maneira como homens querem ou acreditam que são melhor. E quando eu falo homens, é sociedade. Mas você tem que viver da maneira que o Senhor te criou para ser. Porque você tem que viver nos conceitos dele. Uma segunda coisa, decida nunca se criticar ou se sentir inferiorizada. Se alegre porque você foi formada de modo assombrosamente maravilhoso. Decida ter um relacionamento mais profundo com Deus. Olha o percurso. Em um determinado momento a gente tem que decidir qual caminho a gente vai trilhar. E depois que a gente decide qual caminho trilhar, durante esse percurso que é o relacionamento com Deus, um relacionamento profundo com Deus, é que feridas vão sendo saradas. Alegre-se por Ele estar perto de todos os que o invocam. O Senhor está disponível para nós. E eu gosto muito de pensar que o Espírito Santo de Deus, ele é doce, suave e gentil. E ele nunca vai nos invadir. Ele precisa ser convidado. A presença dele precisa ser apreciada. Se você quer se tornar uma mulher de valor, se você quer se tornar uma pessoa de valor, você precisa apreciar a presença do Espírito Santo de Deus. Você precisa apreciar a presença dele mais do que a presença do seu marido, mais do que a presença das suas amigas, mais do que a presença da sua terapeuta. Como assim, Carol? Quantas vezes a gente está passando por dificuldades, por momentos confusos, por dores, e tá tudo bem recorrer a essas pessoas, mas quantas vezes a gente recorre mais às pessoas do que ao Senhor? O Senhor já me confrontou assim diversas vezes, porque em um momento de angústia, eu sempre queria pegar meu telefone, e ligar pro meu marido. Isso foi uma coisa que aconteceu muito há uns 2 anos atrás. E o Espírito Santo começou a me constranger. Ele começou a me falar: filha, eu primeiro. E eu sentia ele falando de forma tão doce, suave, gentil ao meu coração. Naquele exato momento eu senti assim, não é pra você ligar.
Não é pra você ligar. Porque não é pra você correr pra ele, é pra você correr pra mim. Nós que somos mulheres casadas, a gente tem que tomar muito cuidado pra não colocar pessoas, nada, nem ninguém no lugar do Senhor na nossa vida. Para vocês que são solteiras, aproveitem esse tempo para investir no relacionamento de Deus, para investir no seu relacionamento com Ele. Porque assim, por mais que você ainda tenha muitas responsabilidades, por mais que você, né, vamos falar, você é adolescente ali, nos seus 15 anos, 16 anos, por mais que você já trabalhe, que você estude, por mais que você já tenha entrado na faculdade, tal e tal e tal, por mais que você tenha que trabalhar para sustentar a sua casa, você não tem menino o tempo inteiro. Mamãe, mamãe, mamãe. Você não tem que ficar trocando fralda, você não tem que pensar na comida. Meu amor, você, no final de semana, você fala assim, nossa, hoje eu vou dormir até 8 horas, 9 horas, 10 horas. Você dorme. Depois você tem menino, acabou. Não vou falar nem da parte do marido. Porque depois que a gente casa, a gente tem que dar atenção para os nossos maridos. Você tem que dar atenção, você tem que ser uma boa conselheira. Você vive os problemas dele. Você vive as circunstâncias que ele vive, porque agora vocês são um só. E ser casado é maravilhoso? É maravilhoso, mas não é fácil. É muito difícil. Tanto que Paulo nos diz, se você puder não casar, melhor não casar. Por quê? Porque o casamento, ele traz consigo as preocupações naturais desse mundo. As preocupações naturais desse mundo. Então, é natural que a partir do momento que você tem a sua casa, que você tem o seu lar, que você tem a sua família, você vai ter que se desgastar mais. Você vai ter que se multiplicar os seus braços. E quanto maior a riqueza que Deus te der, e quanto maior a prosperidade que Deus te der, de mais braços você vai precisar para gerir, para cuidar de tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Então, aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo para consolidar o seu relacionamento com Deus. Porque esse é o momento que você pode entrar para dentro do seu quarto e gastar horas investindo em intimidade. Mesmo assim eu quero casar. Oxe, Paulo. Então, Renata, pois é, né? Foi só um conselho que ele nos deu. Porque mesmo assim a gente quer casar. Gente, família, a minha família é meu maior presente, sabe? É a maior bênção e a maior dádiva da minha vida. Maior. E é maravilhoso. Eu não quero desencorajá-las a isso. Porque eu creio que o Senhor tem pensamentos lindos ao nosso respeito. E o Senhor tem pensamentos maravilhosos para as nossas famílias, para os nossos casamentos, para os nossos filhos. Agora, a gente não pode entrar nessa fase despreparados. Porque esse é o problema. Porque todo mundo eu tô generalizando, né? Mas hoje em dia, gente, é absurdo a quantidade de casamentos que acabam. De vidas de crianças que são roubadas pela falta de instrução, pela falta de conhecimento, que nós não fomos atrás. Porque todo mundo, na hora que pensa em casar, só pensa assim, ai, não quero estar sozinha.
Ai, não quero estar sozinha. A gente só quer suprir a nossa carência física, a nossa carência emocional. Tanto que, fato é, quando tá namorando, quem quer fazer? Quem quer fazer isso dar errado? Quando tá namorando, a gente tenta ser o mais bonitinho, mais cheirosinho, mais arrumadinho, mais educado. Não é verdade? Por quê? Pra conquistar. Pra conquistar. Tanto que uma dica poderosa pra você que tá namorando é: observe o jeito que o seu namorado ou que a sua namorada trata os próprios pais. A forma como ele trata os próprios pais é assim, ó. É uma dica muito grande de qual o verdadeiro posicionamento dessa pessoa. De qual as verdadeiras intenções do coração dessa pessoa. Entendeu o que eu quis dizer? Casar é maravilhoso. Mas a gente não pode entrar no casamento achando que é um conto de fadas. Não é um conto de fadas. E essa inocência, essa ingenuidade que a gente tem em relação aos casamentos é o que nos tira do conhecimento e da sabedoria necessários para entrar em um relacionamento e, de fato, constituir uma família. Eu falo para vocês, os meus pais são casados. Os meus pais têm 41 anos de casados. Meus pais já passaram momentos muito difíceis, muitas alegrias, muitas vitórias, muitas dificuldades. Deram respostas erradas, mas aprenderam a dar respostas certas. E uma coisa que eu cresci vendo um homem e uma mulher que nunca negociaram a instituição do casamento. Que nunca, mesmo diante dos piores cenários, eles permaneceram firmes. E eu dou glória a Deus pela vida deles. Porque eu já falei isso pra eles. Porque o fato deles terem se posicionado como eles se posicionaram fizeram de mim a mulher que eu sou hoje. Me forjaram para entrar no meu casamento da forma como eu entrei. E me possibilitaram vivenciar o que eu vivo e poder ser canal de Deus, boca de Deus na vida de tantas pessoas. Meu casamento não é perfeito? Não mesmo. Não mesmo. Mas como nós crescemos em maturidade, em sabedoria. Como o Senhor tem nos presenteado, sabe? Com um casamento feliz, com um casamento aliançado. E como, para mim, é maravilhoso poder falar disso para outras pessoas. E o que a gente escuta de gente que chega e fala assim: nossa, o meu casamento foi restaurado através do casamento de vocês, através do exemplo de vocês. E por que eu tô falando isso? Porque mesmo tendo essa referência, um dia eu falei nos meus 13 anos de idade, eu falei assim: ah não, porque eu vou fazer tal faculdade para ter tal dinheiro, porque se eu casar e não der certo, eu separo. E os meus pais, cuidadosos e atenciosos, eles viram aquilo e me chamaram para conversar. Filha, não é assim que as coisas funcionam. Não foi esse exemplo que a gente deu. Mas foi esse exemplo que o mundo me deu. Então pensa, mesmo sendo criada nesse ambiente,
uma brechinha foi encontrada ali para plantar uma sementinha maligna dentro do meu coração. Uma sementinha que poderia ter destruído tudo que eu vivo hoje, se eu tivesse entrado num relacionamento com essa mentalidade. Então, nunca se cansem de ir atrás do conhecimento e da verdade. A palavra já diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é essa verdade que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que vocês são imagem e semelhança do Senhor. Não se enganem. Não se enganem com o que o mundo diz. Com o que a sociedade diz. Não se enganem. Não importa o que qualquer outra pessoa diga ao seu respeito, importa o que o Senhor diz ao seu respeito. E você é filha amada, filha querida, separada, forjada, criativa, sábia, prudente. Agora, sabe, faça o download de tudo isso que Deus diz ao seu respeito e não aceite nada menos do que isso. E depois de fazer isso, fala: Senhor, agora é contigo. Ajusta a rota. Alinha o meu coração com o seu. E me ajusta para realmente viver tudo isso que o Senhor diz ao meu respeito. Decida passar todos os dias em comunhão com Deus, por meio da oração e de estudos da sua palavra. Alegre-se na força que Ele dá diariamente, na esperança que Ele oferece todas as manhãs. E para finalizar, decida refletir a glória de Deus. E alegre-se em seu verdadeiro amor. O Senhor tem lindos planos ao seu respeito. Não aceite nada menos do que o Senhor diz. Quando qualquer circunstância, qualquer fala, qualquer pensamento, qualquer situação ou acontecimento na sua vida tentar te roubar daquilo que Deus tem para você, volte para essa palavra. Volte para essa simples palavra de que, Senhor, eu fui criada para refletir a sua glória. Porque eu fui feita a sua imagem e semelhança, eu fui criada para refletir a sua glória e para transformar a vida das pessoas ao meu derredor. E eu me alegro em ter sido amada pelo Senhor. Amada quando o Senhor me formou. Amada quando o Senhor me escolheu. Amada quando o Senhor se entregou. Quando o Senhor desceu do seu trono de glória. Amada quando o Senhor se entregou naquela cruz. Eu sou amada. Eu sou amada. Eu sou amada. Por mais que suas emoções digam você não é. Você vai falar assim, não tô nem aí. Eu sou. Porque o que importa é o que Ele diz. E a partir daí você vai começar a alinhar o seu coração com o dele. Nós somos tão falhos, tão pecadores. Imagina se o coração de Deus se alinhasse ao nosso. Glória a Deus, que Ele é um Deus bom, fiel e justo, imutável. Imutável. A palavra dele não muda, quem Ele é não muda. Então não são as nossas circunstâncias, não são os nossos problemas que mudam quem é Deus. Mas Deus é todo poderoso para mudar tudo aquilo que nós vivemos. Ele é todo poderoso para mudar as nossas circunstâncias. Para mudar os pensamentos que temos ao nosso respeito, porque Ele diz: pensamentos de bem e não de mal. É o que Ele tem ao nosso respeito. Eu desejo que nesse dia essa palavra tenha sido assim uma injeção de ânimo no seu coração.
Sim, eu vou deixar a live gravada, ainda mais porque eu não fiz ela cedo, né? Eu entrei e falei, vou entrar a hora que der aqui. Então eu vou deixar ela gravada, mas o meu desejo é que você saia dessa live crendo e não olhando para as circunstâncias. Se imagine como Salomão ali naquele trono. E no meio daquilo ali, Salomão simplesmente deve ter pensado assim: Deus, o Senhor me disse que daria sabedoria. Não importa qual é a situação que eu tenho que julgar, eu acesso essa sabedoria. Que você possa olhar para todas as áreas da sua vida e pensar assim: não importam o que essas áreas ou o que essas circunstâncias estão me dizendo. Não importa se alguém está querendo ficar com o bebê da outra. Não importa, mais grave que seja, eu acesso a sabedoria que vem do alto. E a sabedoria que vem do alto é a que diz que eu sou feita à sua imagem e semelhança, criada para refletir a sua glória, amada pelo Senhor por todos os meus dias. Amém? Que o Senhor abençoe muito a vida de vocês. Adorei fazer a live desse horário. Foi bom, né? Um dia maravilhoso para vocês, viu? Um restinho de dia. E declare, antes de você dormir hoje, declare essa palavra. Você é filha amada. Um beijo. Fiquem com Deus, gente. Até mais.